Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês sobre o comunicado número 4 da Superintendência de Veículos da SET do dia de ontem, que isentou a terceira pessoa, quando ela leva o veículo até a empresa de vistoria, da apresentação de outros documentos, exceto o seu documento de identificação. A primeira parte desse vídeo, gente, eu quero explicar a importância dessa flexibilização e o impacto que isso tem positivo nas empresas de vistoria, apesar de algumas pessoas terem feito aí alguns comentários em grupos que eu participo sem entender, questionando alguns pontos. Bom, gente, vamos entender o que estava acontecendo. Você, ao fazer vistoria, estava sendo obrigado a exigir uma infinidade de documentos da pessoa que leva o veículo até a sua loja. Mais do que isso, o Estado estava restringindo o direito do cidadão a consumir o serviço de vistoria quando não era o proprietário adquirente do veículo que levava até a loja ou aquelas pouquíssimas situações em que era permitido, que então era parentes comprovando aí o vínculo através de algum documento, ou seja, esposa, pai, filho, mãe, né? Um advogado com uma procuração simples, uma terceira pessoa com uma procuração pública, né? Ou o próprio despachante documentalista, vedando inclusive que o auxiliar do despachante levasse isso. Isso acabou, gente. Isso era uma burocracia que, além de não ter amparo na resolução do CONTRAN 941, porque não é obrigação da ECV verificar documento da pessoa que leva o veículo até a loja, isso estava causando transtornos para os usuários e para as empresas também. Então, e mais do que isso, gente, com o olhar da ECV, se você estava obrigado a exigir todos os documentos, inclusive a registrá-los com fotografia, e você falhasse, você errasse, você estaria sujeito a penalidades, advertência, suspensão, até cassação de credenciamento. Então, é uma bênção que isso foi tirado das empresas. Isso é menos responsabilidade, é menos risco e é menos trabalho, tá? Sobre a impressão do laudo, que esse comunicado diz que a ECV não pode entregar o laudo impresso para outra pessoa que não seja o proprietário adquirente do veículo. Tem questões que estão no entorno disso, que eu acho que precisam ser repensadas sim, mas enxergue o lado bom disso. Isso é uma economia para você, economia de trabalho, de papel, de tinta, de tudo. E, gente, pelo amor de Deus, nós estamos em pleno século XXI, nós estamos em 2024, acabou o papel. O papel, ele estava sendo necessário porque as UAIs exigiam a apresentação do documento impresso. Isso caiu por terra a partir do dia de ontem. Teve um evento que o governador estava presente da transformação digital dos serviços. As UAIs e as Ciretrans não vão mais solicitar a apresentação do laudo impresso. Isso é um grande avanço, tá? E mais do que isso, gente, é ótimo que não tenha que se apresentar o laudo, porque assim as UAIs e as Ciretrans terão que dar o aceite eletrônico no laudo. Isso, desde quando a primeira resolução que terceirizou as vistorias trouxe isso, o aceite eletrônico dos laudos, isso nunca foi colocado em prática. Agora, pela primeira vez, nós temos a oportunidade disso acontecer. Então, eu peço que todos enxerguem o lado bom disso, o ganho disso para todos, para você empresário, para você vistoriador, para o usuário do serviço. Isso é simplificação, gente, isso é desburocratização, ok? Agora eu quero falar sobre detalhes do comunicado. Tem gente que não entendeu, tem gente que está achando que a pessoa não é obrigada a apresentar documentos do veículo, que não é obrigada a apresentar o CRLV, seja ele físico ou eletrônico, que não é obrigatório apresentar a TPV eletrônica ou o CRV, o recibo de transferência, quando ele é em papel ainda. Gente, leiam, o título do comunicado é Atendimento a terceiros nas empresas credenciadas de vistoria. Atendimento a terceiros, ele trata única e exclusivamente sobre a flexibilização dos documentos de terceiros apenas, quando eles levam o veículo na ECV. Não há flexibilização sobre os documentos do veículo. Então, se é uma transferência de propriedade, vale o que está no regulamento técnico, mais do que no regulamento técnico. A exigência de apresentação dos documentos do veículo está na resolução do CONTRAN, na 941. Né? O objeto do seu trabalho é verificar o veículo e a autenticidade e originalidade de sua documentação. Não está lá na resolução 941, gente? Exatamente esse texto?
Então, continua obrigatório a apresentação dos documentos do veículo, né? Inclusive da ATPV eletrônica ou do CRV, né, assinado com a firma reconhecida, ou da ATPV eletrônica assinada via carteira digital de trânsito, que é o GOV-BR, né, gente? Isso não mudou, tá? Leiam, assunto, atendimento a terceiros. Isso quer dizer que uma terceira pessoa, qualquer terceira pessoa, pode levar o veículo de qualquer pessoa dentro da sua loja e você vai pedir apenas o documento de identificação com foto, que pode ser a identidade, que pode ser a CNH, que pode ser a carteira de trabalho, que pode ser a carteira funcional dele, de um conselho, seja de psicologia, de medicina, de engenharia, não importa qual é o conselho profissional dele, o passaporte dele, e atente-se a isso, tá? Alguns sistemas informatizados, o campo lá de documento está escrito CNH, não se trata apenas de CNH, é qualquer documento com foto, tá, gente? É isso aí. Ok? Mais alguns detalhes. Eu não posso entregar o laudo impresso para o despachante? Recebi um monte de áudios, inclusive de um despachante de uma das grandes associações. Eu particularmente entendo, gente, que o despachante, ele tem mandato presumido. Existe uma lei federal, a Lei 10.602, que é a lei que criou os conselhos federais, né, de despachantes documentalistas, mas nessa lei tem um artigo que dá esta prerrogativa ao despachante. Ele tem mandato presumido. O que é mandato presumido, gente? Ele não precisa de nenhum documento, de nenhuma procuração, de qualquer forma que seja, para demonstrar que ele está ali representando uma terceira pessoa, tá? Uma outra pessoa. Então, é claro que a SET vai revisar isso aí, porque isso é uma questão legal, tá? E vamos aguardar um novo posicionamento da SET, seja mantendo a proibição, ou seja, entendendo que sim, o despachante tem essa prerrogativa legal. E aqui eu saio em defesa aos despachantes nesse aspecto, porque eu entendo que sim, é o direito deles, e vocês sabem, eu sou legalista, eu defendo aquilo que é o certo, não importa qual parte seja, ok? Mas hoje o que está escrito você não pode entregar o laudo impresso para outra pessoa que não seja o proprietário, ok? E aí, qual é a alternativa disso e que inclusive resolve o problema quando se tratar de um veículo reprovado? Você reprovou um veículo, como é que a pessoa vai embora sem saber quais são os itens não conformes? Eu fiz uma arte, coloquei no grupo, para quem quiser imprimir e colocar na sala de espera, com os passos para a pessoa poder acessar o site da SET e baixar o PDF do laudo. Ele pode fazer isso dentro da sua loja, com o celular. Nada te impede de você ter essa arte lá, nada te impede de você, inclusive, fazer junto com a pessoa, orientar a pessoa. Amigo, pega teu celular aí, abre o navegador, www.transito.mg.gov.br. Agora clica aqui no menuzinho em cima, veículos. Opa, abriu uma página, rola a página para baixo aqui, tem aí onde fala de vistoria, tá lá, consultar laudo de vistoria. Clica aqui. Agora abriu um formulário, preenche o chassi, preenche o CPF ou CNPJ de quem está adquirindo o veículo ou do proprietário. Clica em pesquisar. Pronto, tá lá o laudo. Fácil, gente. Vamos resolver as questões com as ferramentas que nós temos, tá bom? Sobre a ficha de cadastro, que o comunicado também disse que a pessoa não está mais obrigada a apresentar para a ECV. Aí nós temos, por enquanto, duas questões que já conversei com a Superintendência da SET de Veículos e eles estão verificando como resolver. A primeira os sistemas informatizados nos obrigam a preencher o endereço do proprietário do veículo. Se é uma terceira pessoa que está levando o veículo, que agora, mais do que nunca, ela está autorizada a fazer isso, e ela não sabe o endereço do proprietário adquirente, qual endereço ela vai declarar? Um endereço qualquer? Então, vamos aguardar a SET dizer se você poderá preencher com asteriscos, tá? Ou se não, se terá que o cara perguntar o endereço lá para o proprietário do veículo. Vamos aguardar. E a segunda questão se refere ao motivo da vistoria, o tipo de serviço, se é transferência de propriedade, se é uma alteração de dados, se é uma segunda via de CRV, ATPV, tá? Por quê? Porque a depender do tipo de serviço, interfere em quais documentos do veículo você vai solicitar, não é? Se é uma alteração de dados, você não precisa pedir ATPV, né? Agora, se é uma transferência de propriedade, você tem que solicitar ATPV. Então, vamos aguardar estes detalhes, essas minúcias, para que a SET, então, esclareça. Possivelmente o comunicado será
atualizado, teremos aí um novo comunicado trazendo qual é o posicionamento da SET sobre essas questões, mas fato é, isso é bom, gente, isso é desburocratização, e isto é uma ótima forma da SET demonstrar ao mercado de que ela está sim disposta a flexibilizar, ela está sim preocupada em tornar o trabalho de todos melhor, menos burocrático, menos custoso e com uma relação mais fácil, uma interação mais fácil com os usuários, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer o vídeo sobre a audiência pública de ontem, então hoje nós teremos 2 vídeos, para eu poder trazer aí a visão que eu tive dos bastidores, das coisas que aconteceram lá, para que de forma resumida você não tenha que assistir 3 horas de um vídeo que está no YouTube. Se você quiser assistir, claro, eu vou dar o link, mas para que você também tenha todas as informações que são relevantes, sob meu ponto de vista, do que aconteceu lá ontem e do que nós podemos esperar que está por vir. Até daqui a pouquinho, gente. Tchau, tchau.